E aí galera, aqui é Kenemila do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Hijiranai de Nagatoro-san, que por sinal teve um episódio muito legal. O terceiro episódio foi muito massa, curti mesmo, foi bem engraçado e teve já uma grande evolução com relação ao relacionamento entre o próprio protagonista e a Nagatoro. Foi muito da hora. O Senpai agora realmente praticamente tem a prova de que ela gosta dele. O problema é que ele não vai perceber isso, mas enfim. Antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima para poder você estar acessando. Você falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Então deixa de resenha e vamos ao que interessa. No caso, o que acontece é que logo de início a gente viu logo a presepada ali da protagonista, ela fazendo aquilo que tinha feito o Senpai pensar, que era botar o maiô, né? E ela aparece tapeando, dizendo que vai se posar pra ele. De repente ela tira a roupa e tal lá de maiô e tal. Brincadeiras à parte, a gente acaba vendo um momento de vamos dizer, um arco grande que evoluiu aí o personagem em si com relação a Nagatoro. O que acontece é que a gente vê que tem um momento em que começa a chover pra caramba. É muita chuva e os dois começam a ir para casa desesperados. E no meio dessa chuva toda, uma das coisas mais interessantes é ver como o Nagatoro é fraco, a ponto dele ficar dizendo que a personagem ela tem que ir na frente para poder ela não se molhar por culpa dele. E o mais engraçado é ela pensando, não, como assim? Você tá querendo se fazer de forte? Ele, não, e começa a tuçar feito um morto, velho, feito um velho, o cara acabado. E aí ela ficou olhando assim, mano, ele é muito fraco. E no fim das contas, ela começa a brincar bastante com ele, com relação ao fato de que, tipo, ela tá ali com a roupa branca e pela roupa ali tá molhada, ficaria transparente, né? Porque o sutiã ou qualquer coisa que estivesse debaixo iria aparecer. E aí o interessante disso tudo, que até mesmo o protagonista, ele tenta não cair no truque dela, ou até mesmo nas provocações dela, né? Pensando, pô, ela tá de maiô, então não dá em nada e tal. Mas o fato é que sim, ela realmente tava só com o sutiã ali, tava normal, não tava com maiô. E isso vai gerando alguns constrangimentos até mesmo para ela, porque ela fica brincando, mas ela tá numa posição ruim. E meio que dá para entender que quando ela tá numa posição de vergonha, uma posição onde ela não sabe o que fazer, ou como controlar aquelas emoções que ela tá sentindo, ela começa a pegar mais pesado, ou até mesmo ela começa a zoar um pouco mais o protagonista e passar para aquele pano de tipo, você é o taradinho, você é o safado e não eu não sou assim. Mas obviamente a gente sabe que ela é. E se não é a maior, muito mais que ele, ela simplesmente não sabe controlar as suas sensações. É o que deu pra se notar logo de início. E a gente vai vendo, né, que é bem engraçado porque ela fica com vergonha, porque o protagonista vê ela de sutiã, mas mesmo assim ela controla sua vergonha e começa a ali fazer aquela brincadeira, zoando que ele queria ver ela de todo jeito. E no fim das contas, depois de um bom tempo, a gente vê que eles vão pra casa dela, porque ele mora bastante longe, realmente bem longe, e aí, no caso, como a casa dela era bem perto, ali praticamente uma rua depois, simplesmente ela chama ele pra lá. E os pais não estavam lá, apesar de que tinha vários sapatos lá, eu pensei que eles iam encontrar os pais dela. E eu achei que ia ter uma coisa bem engraçada, porque na minha mente, os pais dela zoam pra caramba, eles vão zoar pra caramba ela. Eu acho que quando ele chegar lá na casa dela, que tiver os pais, coisa que não aconteceu nesse episódio, simplesmente os pais dela vão começar a brincar e pegar pesado com ela com relação a ele ela ter um namorado, alguma coisa do tipo. Até o irmão dela deve fazer isso. Mas não aconteceu. O que acontece é que até mesmo o protagonista ele chega a pensar, imaginar como seriam os pais dela e até o gato dela. E ali ele imagina que eles seriam tão pestes como ela, né? Começaria a zoar pra caramba ele, faria ele chorar. Mas no fim das contas não. Ela acaba se arrumando, trocando de roupa e chega pra falar com eles, manda ele entrar, diz que eles estão sozinhos, os pais deles vão chegar tarde. Então isso pode ser ali uma relação de tipo pais que não são muito presentes, e por conta disso ela é meio que histérica e meio louca nas emoções. Pode ser isso também, o ensinamento e a convivência com as pessoas dela não é muito legal, não no quesito de educação e até mesmo família em si. E aí a gente vê que no caso ele acaba indo pro quarto dela, e é muito engraçado, porque muitas coisas que ela vai falando e fazendo duplo sentido, ele sempre vai pelo lado errado. É duplo sentido, então pode ter dois sentidos, mas o cara só vai pelo lado errado.
Eu até vejo é engraçado que ela começa a dizer, perguntar na verdade, o que um dos garotos, já garoto e a garota, faria dentro de um quarto de uma garota, né? O que eles fariam e tal. E ela começa a dizer que eles tocariam os dedos, já tem ela toca na mão dele, e começa a falar de jogar videogame, usar os dedos para controlar ali e tal. Só que ele não se toca, ele acha que seria algo relacionado a sexo mesmo, pesadão. E aí ele fica bastante envergonhado. E no final eles acabam jogando e é bem divertido e é bem legal de ver, porque a gente vê que literalmente ele se enturma com ela e é legal, é algo que é um tipo de coisa que é familiar pra ele, então ele consegue, da mesma forma que ela zoa ele consegue zoar ela ali no jogo, mas de que maneira, ali jogando junto, compartilhando aquelas emoções. Eu achei muito da hora isso, porque a gente mesmo vê que ele dá uma pisa nela, ela fica bastante furiosa, e aí ela começa a dar aquela assediada dele, vamos dizer assim, de ficando, flertando pra caramba com ele, pra poder, no caso, ela ganhar. Eu achei divertido pra caramba, ri pra caramba nessa parte. Mas a cereja do bolo estava para chegar. No finalzinho, quando ele acaba se despedindo, né, que até mesmo ele fala que foi legal estar com ela fica até meio assim empolgadinha, porque dá pra ver que muitas coisas que ele tá falando agora tá mexendo com ela, o coraçãozinho dela já tá ficando mais empolgada quando ele toma uma atitude. E aí ela diz que quer jogar com ele de novo. E no outro dia, quando ele vai almoçar na escola e tal, ele simplesmente vê que não tem lugar pro cara, ele tá lascado, não tem pra onde ir. E aí é que vem a parte top, porque a Nagatoro chama o senpai pra sentar lá. E quem que tava lá? Tava duas amigas dela. E dito e feito, vai rolar alguma treta. Por quê? Porque as amigas dela lá sentadas vão querer zoar ele, por ele ser meio nerd e tal. E até mesmo vão achar alguma coisa estranha dela tá andando com ele. E aí, o engraçado é que ele senta lá, e aí todo mundo começa a falar sobre ele ser o namorado dela. Ela até mesmo diz que ele é o namorado dela. E ela abraça ele e tudo, e sempre vergonhada e tal. E dá pra ver que ela tá feliz por ele estar ali com ela. E aí no meio disso tudo, a gente vai vendo que as amigas dela começam a zoar pra caramba. Junto com ela, claramente. Mas em certos momentos, sempre tem uma loirinha lá que tenta tocar o cabelo dele pra zoar ele, pra mangar ele, pra fazer bullying mesmo. E a primeira vez, quando ela começa a dizer que ele parece um mascote e não o namorado dela, ela tenta tocar, simplesmente a Nagatoro endoida, véio, fica possessa e não deixa ela tocar. Ele diz, não, ele não é isso não, pare por aí. Daqui a pouco começa a zoar, e depois começam a chamar ele de escravo. Ele diz que não é escravo e tal, e naquela situação toda constrangedora, mais uma vez, a mulher tenta tocar nele, tenta zoar ele, e ela fica muito furiosa. Até chegar um ponto que começa a chamar ele de inseto e tal, que realmente não é namorado e não sei o que. E aí, ela fica extremamente furiosa, onde até mesmo chega um ponto que a menina percebe e diz, então ela gosta dele? E começa a dizer, o seu namorado, todo mundo começa a referir ele como namorado dela. A chegar ao ponto que ele fica meio furioso e começa a dizer que não, ela não é namorada dele. E aí é que é a parte mais pesada, porque tipo, quando ele começa a negar e dizer que não é, ela morga, velho. Então, Nagatoro tava defendendo ele, achava extremamente chato, e até mesmo ela diz que elas tinham ido longe demais zoando ele. E aí, quando ele fala que ela não é namorada dele, ela simplesmente perde aquela vergonha, aquela empolgação, aquela histeria dela, e fica só observando ali meio que morgada, sem muita empolgação. E depois de ele ter dito essa coisa, né, a galera fica rindo e as duas ficam pensando sobre aquilo. Mas não deu muito pra frente sobre essa resenha de como vai ser a relação entre as duas, a Nagatoro e o senpai. Mas eu tenho certeza absoluta que as duas vão pegar no pé, e não só dele, como dela também, da Nagatoro. Eles vão começar a zoar ele. E a Nagatoro vai ter que ter aquela guerra, né, pra evitar que alguma coisa aconteça entre eles. Creio que ela vai tentar defender ele. Ele também vai tentar evitar de que elas peguem ele, porque eu creio que elas vão querer fazer inveja na Nagatoro e vão querer brincar com ele da mesma forma que a Nagatoro brinca com ele. O fato é que a gente vê até mesmo que ela começa a ensinar, né, como o protagonista deveria agir, como teria que ser as coisas, tal, que ele deveria retrucar, então ele até mesmo explica isso com ela. Ele diz que não consegue, ela vai explicando direitinho.
E no fim das contas, até mesmo ela chega a fazer ele chorar, porque ela começa a zoar ele pra caramba, pega pesado com ele, falar mal do cabelo dele, que parece uma ovelha, que vai ser devorada por lobo, zoando muito. E aí, no fim das contas, ele começa a chorar, velho. E aí ela muda, né, inverte a história e começa a pedir desculpa e perguntar a ele se ele realmente não faz nada contra eles. E se realmente ele não retruca. E depois ele começa a zoar mais ainda. Eu pensei que ela ia zoar até ele chorar de novo, fazer a mesma coisa do início, já tava dando agonia. Mas não. O que acontece é que quando ela vai fazendo isso, ela começa a pedir também que ele retruque. E acaba finalizando que ele dá um tapa nos peitos dela, não como ela tinha combinado, e manda ela calar a boca. E aí os dois ficam morrendo de vergonha, porque teve um toque realmente nos seios dela. Coisa que eles tentaram fazer várias vezes, ela ficou morrendo de vergonha por causa disso. E agora acabou acontecendo e foi bem natural, algo que ninguém esperava. No fim das contas, ela continua brincando com ele e a gente tem o final do episódio. Eu achei muito legal. Essa foi, eu acho que, uma evolução muito grande com relação ao que ela sente pelo protagonista. Todo mundo agora sabe que ela gosta dele, ela é afim dele, só não sabe tratar ele direito, não sabe como se chegar nele, mas também tem aquela relação de que ela quer ensinar a ele se defender. Ela não quer estar defendendo ele sempre. Então as duas coisas que eu tinha falado no episódio anterior estava correta. Ela quer ensinar ele a se proteger, a ser um cara melhor, um cara mais ativo e também quer ficar com ele. Ela quer ser namorada dele. Quando ele disse que ela não era namorada dele, ela morgou, velho, coitada. Mas também, né, a forma como ela tá chegando nele é bem brutal, né? E é óbvio que ele não vai pensar nisso agora. Mas enfim, agora eu pergunto a vocês o que vocês acharam desse episódio. Vocês curtiram, não curtiram? Quero suas opiniões aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!